Nas profundezas inexploradas sob as pedras milenares de Jerusalém, repousa um silêncio que carrega o peso de 3.000 anos de história e mistério. Existe uma tensão invisível que percorre os túneis estreitos e as cisternas antigas, onde a luz do sol jamais tocou e onde segredos de impérios esquecidos aguardam no escuro. A pergunta que ecoa nos corredores da diplomacia e da arqueologia não é apenas onde está o objeto mais sagrado da história bíblica, mas por que o mundo silencia diante das evidências de sua localização? A Arca da Aliança representa muito mais do que um artefato de ouro coberto por querubins, sendo a manifestação física de um acordo entre o divino e o humano que definiu o destino de nações. Para compreender o silêncio atual, precisamos voltar aos momentos finais do primeiro templo, quando as forças da Babilônia cercavam as muralhas de Jerusalém e a destruição parecia inevitável. Os registros bíblicos e históricos convergem para um ponto cego na narrativa onde o objeto sagrado simplesmente desaparece sem ser listado nos espólios de guerra levados por Nabucodonosor para a Babilônia. Antigos textos rabínicos e a tradição oral sugerem que o rei Josias, prevendo a catástrofe, ordenou que a arca fosse escondida em um sistema de labirintos, projetado pelo próprio rei Salomão séculos antes. Essa câmara secreta estaria localizada exatamente abaixo do local onde a madeira das ofertas era armazenada, criando uma proteção física e espiritual contra invasores gentios que não conheciam o mapeamento subterrâneo. A narrativa avança séculos até chegar aos dias atuais, onde a arqueologia moderna colide violentamente com a sensibilidade geopolítica de uma das regiões mais disputadas do planeta Terra. Em 1981, um evento extraordinário ocorreu nos túneis do Muro das Lamentações, quando o rabino Yehuda Getz alegou ter localizado a entrada para a câmara onde a arca estaria depositada. A descoberta ocorreu perto do portão de Warren, uma área subterrânea que fica diretamente alinhada com o local onde o Santo dos Santos estava posicionado na superfície do Monte do Templo. O momento da descoberta foi marcado por uma tensão palpável, onde sons de água e o eco de passagens antigas indicavam que a barreira entre o presente e o passado estava prestes a ser rompida. No entanto, antes que a exploração pudesse prosseguir e a evidência fosse revelada ao mundo, uma ordem política imediata interrompeu os trabalhos e selou a passagem com concreto armado. O motivo para tal silenciamento não foi a falta de interesse científico, mas o temor real de que a revelação do objeto desencadeasse um conflito de proporções globais incontroláveis. O Monte do Templo é hoje administrado pelo Waqf Islâmico e qualquer alteração no status quo ou qualquer reivindicação arqueológica judaica na área é vista como uma provocação de guerra. A arqueologia neste contexto deixa de ser apenas o estudo do passado para se tornar uma ferramenta de legitimidade política que pode redefinir fronteiras e reacender disputas milenares adormecidas. Documentos antigos como o rolo de cobre encontrado em Qumran listam tesouros incalculáveis do templo escondidos em locais que correspondem geograficamente à topografia subterrânea de Jerusalém. A precisão desses textos antigos sugere que os sacerdotes do passado deixaram um mapa detalhado não para saqueadores, mas para um tempo futuro de restauração nacional e espiritual. A existência da Arca da Aliança não é apenas uma questão de fé para muitos estudiosos, mas uma necessidade logística para a eventual construção de um terceiro templo, conforme as profecias hebraicas. Sem a presença da arca, o ritual do dia da expiação e a própria função sacerdotal estariam incompletos, o que torna a sua recuperação um pré-requisito para o cumprimento de escrituras escatológicas. O silêncio de Israel sobre o assunto pode ser interpretado como uma estratégia de preservação, aguardando o momento geopolítico exato, em que a revelação não causará destruição, mas consolidação. Neste ponto de nossa investigação, é fundamental entender que palavras e promessas antigas têm o poder de moldar a realidade física que vivemos hoje de maneiras que a ciência política mal consegue explicar. Assim como as palavras dos profetas moldaram o destino de impérios, as palavras que você usa em sua própria vida possuem uma capacidade criativa e transformadora
que muitas vezes ignoramos. Existe uma conexão profunda entre a linguagem, a intenção e a materialização de realidades, que é explorada detalhadamente no material exclusivo chamado As Palavras Têm Poder, disponível para quem busca essa compreensão. O link está no comentário fixado. Voltando aos túneis escuros sobre Jerusalém, observamos que a tecnologia moderna de georadar tem detectado anomalias e cavidades que coincidem com as descrições das câmaras de refúgio de Josias. O impedimento para a escavação não é técnico, mas puramente diplomático, mantendo a humanidade em um estado de suspensão sobre a verdade que jaz a poucos metros de profundidade. Há relatos não oficiais de que autoridades religiosas e governamentais já possuem confirmação visual ou eletrônica do objeto, mas optaram por manter a informação classificada como segredo de Estado. Essa postura de sigilo absoluto alimenta teorias e especulações, mas também protege a região de um fervor religioso que poderia desestabilizar o frágil equilíbrio de paz no Oriente Médio. A Arca da Aliança permanece como o artefato mais perigoso e desejado da história humana, não pelo ouro que a reveste, mas pela autoridade divina que ela representa na Terra. A conexão entre o passado bíblico e o presente geopolítico é inegável, pois a simples menção da Arca é suficiente para mobilizar exércitos e alterar discursos na Organização das Nações Unidas. O profeta Jeremias registrou que chegaria um tempo em que a Arca não seria mais lembrada nem visitada, mas isso se refere a um período messiânico, posterior à sua revelação final. Até que esse tempo chegue, o silêncio das pedras de Jerusalém continua sendo a guarda mais eficiente para os segredos que foram confiados à terra pelos antigos reis de Judá. A preservação da Arca durante a invasão babilônica, durante a ocupação romana e durante os séculos de domínio otomano é em si mesma um milagre de sobrevivência histórica. Cada camada de terra removida em Jerusalém conta uma história de impérios que tentaram apagar a memória judaica do local apenas para ver as evidências ressurgirem das cinzas. O local exato sob o Domo da Rocha ou nas imediações da Esplanada das Mesquitas continua sendo o ponto focal de uma disputa que transcende a lógica humana e entra no terreno do espiritual. A arqueologia bíblica não busca provar a fé, mas frequentemente se depara com evidências que tornam os relatos das Escrituras a explicação mais lógica e coerente para os achados. O silêncio imposto pelas autoridades de Israel pode ser visto não como uma negação da existência da Arca, mas como a confirmação tácita de que eles sabem exatamente onde ela está. Se a Arca fosse apenas um mito ou uma lenda perdida, não haveria necessidade de bloqueios de concreto, câmeras de segurança e acordos internacionais rigorosos proibindo escavações no local. A verdade é que a história está viva e pulsante sob nossos pés, aguardando apenas o alinhamento correto dos ponteiros do relógio profético para vir à tona. Nós vivemos em uma era onde o que estava oculto está sendo revelado, e onde as pedras parecem clamar as verdades que foram silenciadas por gerações de conflitos e esquecimento. A descoberta da Arca não seria apenas um triunfo arqueológico, mas o sinal definitivo de que um ciclo histórico de dispersão e retorno está prestes a ser concluído diante de nossos olhos. Enquanto o mundo discute fronteiras e tratados de paz, algo muito mais antigo e poderoso aguarda no silêncio do subsolo, desafiando a nossa compreensão do tempo e da fé. A Arca permanece lá intocada, pelo tempo protegida pela rocha e pelo medo dos homens, servindo como uma testemunha silenciosa das alianças que nunca foram quebradas. Talvez o maior mistério não seja a localização da Arca, mas sim a nossa preparação para lidar com a realidade do que a sua revelação significará para a humanidade. O véu que separa o sagrado do profano é fino, e em Jerusalém ele é feito de pedra e poeira, guardando o segredo até que o silêncio não seja mais necessário. Ouvimos os ecos da história, não para prever o futuro com arrogância, mas para entender os padrões que o Criador estabeleceu desde a fundação do mundo. O que está escondido será trazido à luz, não pela força do braço humano, mas pela inexorável marcha do tempo e da verdade que não pode ser contida para sempre.
No final, restará apenas a evidência física de uma promessa que sobreviveu a guerras, exílios e ao próprio tempo, provando que a história ainda não terminou. Adquirindo nosso flipbook, As Palavras Têm Poder, você poderá compreender como as promessas e as palavras moldam não apenas a história mundial, mas a sua própria realidade. Então eu convido você a aprofundar seu conhecimento agora. Acesse o link no comentário fixado deste vídeo.